vamos analisar um tópico que, à primeira vista, pode parecer perturbador, mas é de extrema importância para entender os ensinamentos centrais de Jesus e nosso caminho para a salvação. Iniciamos uma jornada espiritual com um sermão intitulado Jesus explica hábitos pecaminosos que te levam ao inferno. É um título que evoca introspecção, autoconsciência e uma busca pela redenção. Embora seja fácil ficar chocado com a gravidade de uma afirmação como essa, é essencial enfrentar essas verdades de frente, com um coração aberto e um espírito receptivo. Em nossas vidas, todos nós buscamos cultivar hábitos que nos enriqueçam, hábitos que elevem nossos espíritos, tragam alegria às nossas vidas e nos tornem melhores versões de nós mesmos. Assim como existem hábitos que enriquecem a vida, também existem hábitos que podem nos desviar do caminho da retidão e do abraço do nosso amoroso Deus. Jesus, em sua sabedoria infinita, falou sobre esses hábitos não para nos condenar, mas para nos advertir, orientar e oferecer redenção. Para cada aviso que ele proporcionou, ele também iluminou o caminho da graça, misericórdia e salvação. É da natureza humana focar no tangível, nas ações que podemos ver. Tendemos a julgar a retidão de uma pessoa com base em suas ações. Mas Jesus, em seus ensinamentos, transcende essa perspectiva superficial. Ele enfatiza não apenas nossas ações, mas a disposição de nossos corações, os reservatórios invisíveis de nossos sentimentos, intenções e desejos. O que está dentro de você? O que vive na parte mais profunda do seu coração? Hoje, exploraremos 5 hábitos pecaminosos conforme explicados por Jesus, que podem nos afastar do reino de Deus. Hábito número 1. A incredulidade. O Evangelho de João, especialmente em João 3, versículo 18, destaca a gravidade dessa incredulidade com uma clareza surpreendente. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do único Filho de Deus. Este versículo não fala em tempos futuros, não diz que a rejeição de Cristo levará a uma condenação eventual. Ele declara com uma imediatez que é urgente e grave, que aqueles que não creem já estão condenados. O peso deste versículo não está relacionado a um dia de julgamento futuro, mas sim ao estado presente da alma. O ato de rejeitar Jesus Cristo não é meramente uma descrença passiva, é uma decisão ativa, consciente ou inconsciente, de rejeitar a salvação que ele oferece. Quando visto sob essa perspectiva, a incredulidade não é apenas uma escolha pessoal, é uma postura espiritual que tem repercussões eternas. Não se trata apenas de negar uma figura histórica ou duvidar de uma série de eventos, trata-se de afastar-se da própria encarnação do amor, misericórdia e graça de Deus. Este é o meu ponto, irmãos e irmãs. A salvação não se resume a frequentar a igreja, realizar milagres, ler a Bíblia ou cantar canções de adoração. A salvação, em sua essência, é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 12 diz: Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Há uma linha divisória nesta vida. Existem 2 grupos, aqueles que têm o Filho e aqueles que não têm o Filho. Isso é o que a Bíblia nos diz, há apenas 2 grupos. Você e eu podemos saber a qual grupo pertencemos. Isso não o faz pensar? Muitas vezes, eu me pergunto sobre essa divisão. Eu me pergunto sobre esses 2 grupos separados. Quero que você pense nessa divisão à medida que vive sua vida, porque quanto mais essa divisão estiver no centro de sua mente, mais você tirará os olhos deste mundo e os colocará na eternidade. Quando você entrar na sala de aula amanhã, lembre-se de que Deus divide essa sala de aula em 2 grupos distintos. Quando você entrar no escritório amanhã, lembre-se de que Deus divide aquele escritório em 2 grupos distintos. Quando você entrar na fábrica amanhã, lembre-se de que Deus divide aquela fábrica em 2 grupos distintos. Há, de fato, uma linha invisível que não vemos, mas Deus vê.
Agora você quer ouvir um pensamento sóbrio? Essa mesma linha, a mesma linha que separa os que perecem daqueles que estão sendo salvos, também existe em cada igreja, em cada única igreja. Essa linha separa os dois grupos. Na sua igreja, essa linha existe. De um lado, há aqueles que têm o Filho, e do outro lado, há aqueles que não têm o Filho. Na sua própria igreja. Não é um pensamento sério? Agora você quer ouvir um pensamento ainda mais sério? Um pensamento ainda mais sério é que essa linha de divisão não existe apenas nas igrejas, mas nas famílias. Um marido e uma esposa estão em lados opostos. Uma mãe e um filho estão em lados diferentes. Viver uma vida de incredulidade envia pessoas para o inferno, pois elas já estão condenadas. Hábito número 2. Uma vida hipócrita. Em um mundo onde as aparências muitas vezes ofuscam a autenticidade, as palavras de Jesus ressoam com uma profunda verdade atemporal. Em Mateus 23, versículo 13, ele admoesta os mestres da lei e os fariseus com palavras que chocam nossa consciência. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Essas palavras fortes não são apenas uma crítica aos líderes religiosos de sua época. Elas são um aviso contundente a todos nós sobre os perigos de viver de forma hipócrita. A hipocrisia vai além de apenas fingir. É um hábito insidioso que corrói a alma. Quando nossas ações externas não refletem nossas crenças internas, quando nossas palavras falam de amor, mas nossos corações abrigam ressentimento, estamos trilhando um caminho perigoso. Um caminho que não apenas nos afasta dos outros, mas, o que é mais significativo, nos separa do reino dos céus. Considere a profunda tragédia de ter uma mente repleta de conhecimento religioso, mas um coração que permanece intocado pela sua sabedoria divina. Um coração cheio de inferno, como alguns poderiam dizer. Indivíduos assim podem recitar escrituras, seguir tradições religiosas e até mesmo orientar outros em suas jornadas espirituais. No entanto, sob essa aparência de piedade, suas almas permanecem obscurecidas pela decepção. Essa dualidade, essa vida dupla, não é apenas um erro, é um pecado grave, e a consequência é uma separação eterna de Deus, um exílio autoimposto do reino dos céus. Alguém poderia argumentar, mas não é suficiente parecer justo diante dos outros? A sociedade não valoriza o que vê? É aqui que as palavras de Jesus oferecem clareza. O reino de Deus não é um palco onde nos apresentamos para uma audiência. É um espaço íntimo onde cada pensamento, sentimento e intenção são expostos diante de Deus. Lembre-se, você pode enganar aqueles ao seu redor, talvez até enganar seu cônjuge, seus filhos ou seus líderes espirituais. Eles podem elogiá-lo por sua aparente piedade, respeitá-lo por sua suposta santidade e admirá-lo como líder da retidão. Mas em meio a tudo isso, há uma verdade inegável. Deus não é zombado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vê e conhece todos os segredos de cada coração. Como as Escrituras nos lembram, Ele é o Deus que vê o que é feito em segredo. Portanto, enquanto refletimos sobre nossas vidas, examinemos sinceramente nossos corações. Vamos além de meros rituais e orações decoradas. Busquemos um relacionamento genuíno e de coração com Deus. Um relacionamento baseado em confiança, autenticidade e fé inabalável. Viver de forma hipócrita não se trata apenas de enganar os outros, mas de trair nossa própria alma. E nessa traição reside a triste tragédia de fechar a porta do reino dos céus, não apenas para nós mesmos, mas potencialmente para aqueles que nos admiram. Que essa realidade séria guie nossos passos, afastando-nos da sombra da hipocrisia e nos conduzindo à luz acolhedora da fé genuína. Recuse ser um hipócrita. Hábito número 3. Falta de perdão. O perdão é uma força poderosa. Ele libera fardos, cura feridas e estreita distâncias. Mas mais do que tudo,
O perdão está no cerne de nosso relacionamento com Deus. Isso não é apenas um atributo de Deus, é sua própria natureza. Deus é perdão, e ao compreendermos esse perdão divino, encontramos a verdadeira essência de nossa fé. Então, por que Deus coloca tanta importância em perdoarmos os outros? É porque manter o amargor e abrigar o ressentimento revela um coração que não compreendeu genuinamente a graça de Deus. Isso reflete a alma que não compreendeu verdadeiramente a profundidade do perdão de Deus. Pois se verdadeiramente entendêssemos a magnitude da misericórdia de Deus para conosco, como poderíamos negar tal presente aos outros? Jesus entrelaça intricadamente nossa capacidade de perdoar com nossa própria recepção do perdão de Deus. Eles não são atos separados e isolados, mas sim facetas profundamente conectadas de nossa jornada espiritual. Abraçar a falta de perdão é criar uma barreira em nosso relacionamento com Deus. No plano divino, o comando de Deus para perdoar não se trata apenas de corrigir nossos relacionamentos terrenos, mas sim de alinhar nossos corações com o dele. Cada ato de perdão nos aproxima mais de Deus, é um testemunho de nossa compreensão de seu amor por nós. E, inversamente, cada ressentimento que abrigamos nos afasta de seu abraço. Em conclusão, enquanto refletimos sobre nossas vidas, relacionamentos e fé, sejamos rápidos em perdoar, não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas porque no ato de perdoar, nos aproximamos do coração de Deus. Lembre-se de que, quando liberamos os fardos do amargor e do ressentimento, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos para experimentar plenamente o amor e o perdão ilimitados de nosso Criador. Hábito número 4. A ira. No Sermão da Montanha, Jesus estabelece princípios revolucionários que remodelaram nossa compreensão da moralidade e da retidão. Uma declaração profunda está registrada em Mateus 5:22, onde Jesus adverte: "Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão ou irmã estará sujeito a julgamento." Mais uma vez, qualquer pessoa que diga a um irmão ou irmã, racá, será responsável perante o tribunal, e qualquer um que diga tolo estará em perigo do fogo do inferno. À primeira vista, isso pode parecer severo. Por que a mera raiva ou o uso de palavras depreciativas seriam tratados com consequências tão graves? Mas aqui, Jesus destaca profundamente que o reino de Deus não se preocupa apenas com nossas ações externas, mas com a disposição de nossos corações. Ao longo da história, a maioria reconheceu o ato de assassinato como um dos pecados mais graves. No entanto, Jesus nos desafia a considerar que as sementes de tais atos, como o ódio e a raiva, começam profundamente dentro de nossos corações. Antes que uma mão seja erguida em violência, o coração já cometeu o crime em sua fúria apaixonada. O coração que abriga raiva é, essencialmente, um coração que se afastou do amor e da graça de Deus. A frase, "em perigo do fogo do inferno", destaca a gravidade desses pecados internos. Não se trata apenas das repercussões terrenas, mas sim das eternas. Serve como um lembrete sombrio de que a raiva descontrolada e o desdém podem afastar a alma da presença de Deus e levá-la a um perigo espiritual. Os ensinamentos de Jesus neste versículo nos incentivam a uma profunda introspecção. Em vez de apenas nos concentrarmos em nossos atos externos, ele nos chama a examinar as profundezas de nossos corações. Permitimos que raízes de amargura, ódio ou raiva se estabeleçam? Somos rápidos em desvalorizar ou desconsiderar os outros? Tais reflexões são cruciais, pois um coração que não está em paz com seus irmãos e irmãs não pode verdadeiramente estar em paz com Deus. Em conclusão, enquanto nosso mundo frequentemente valoriza aparências externas e ações, os ensinamentos de Jesus nos lembram que a verdadeira retidão começa de dentro. Não basta evitar atos físicos de violência. Também devemos purificar nossos corações da raiva e do ódio que podem levar a tais ações. Somente então podemos nos aproximar de Deus e verdadeiramente incorporar os princípios de seu reino. Pecado premeditado. Pare de fazê-lo. Números 14, 41, 45. E Moisés disse:
porque agora vocês transgridem os mandamentos do Senhor. Mas isso não prosperará. Não subam, pois o Senhor não está entre vocês, para que não sejam derrotados diante de seus inimigos. Mas eles presumiram subir até o topo da montanha. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não partiram do acampamento. Então, os amalequitas desceram, e os cananeus que habitavam na colina os derrotaram e os perseguiram até Hormá. Richard T. Rittenbach, ao falar sobre Números 14, 41-45, afirmou o seguinte: não houve misericórdia de Deus para este pecado presumido. Essas pessoas foram avisadas, foram explicitamente informadas de que o que estavam fazendo era um pecado, o que aconteceria e que Deus não estaria com eles. Mas eles foram mesmo assim. Eles presumiram subir ao topo da montanha. Portanto, outra coisa sobre o pecado presumido é que ele continua orgulhosamente diante de conselhos e avisos em contrário. O que vemos aqui é que a presunção pode ser imprudente por um lado e bastante premeditada por outro. Mas o conceito constante por trás dessas coisas é o orgulho, a arrogância, a desobediência, a autoimportância e a autoconfiança. É uma atitude ambiciosa de ir e buscar o que você quer fazer, custe o que custar, não importa o que aconteça. A determinação de uma pessoa em seguir seu plano, mesmo que Deus próprio diga para não fazê-lo. O pecado premeditado é um pecado cuidadosamente planejado e calculado, e em algum momento ou outro, todos nós o cometemos. Cometemos pecados premeditados, quer tenha sido no calor do momento, quando elaboramos um plano para sair de uma situação desconfortável com uma mentira. Quer tenha sido planejando cometer fornicação, embora conheçamos a palavra de Deus e a posição de Deus em relação à fornicação, ou cometendo adultério. Embora saibamos que fizemos nossos votos de casamento diante de Deus e dos homens, ou construindo ídolos em nossa vida. Algo que exaltamos acima de Deus em nossas vidas, embora soubéssemos que estava errado, ainda assim seguimos em frente, priorizando essa coisa ou pessoa acima de Deus. Ou seja, se o pecado premeditado é um roubo, ou seja, tomar algo que não nos pertence, em algum momento de nossa jornada cristã, sabíamos o que Deus desejava e esperava de nós, mas escolhemos intencionalmente ir contra a palavra de Deus. Esse tipo de pecado não está fora da consciência do transgressor. Ele ou ela tem o conhecimento prévio disso, mas ainda escolhe cometer. Depois de adquirir pleno conhecimento do pecado e ainda planejar sua vida em torno dele, você não será inocentado por Deus. Quando um crente decide ignorar os avisos de Deus e as instruções de sua palavra, esse crente está se preparando para cometer um pecado premeditado. Deus nunca pode ajudá-lo a executar um plano pecaminoso, e o Espírito Santo não pode ajudá-lo a traçar um plano para cometer pecado. Se você planeja pecar e o comete, isso significa que você afastou o Espírito Santo de sua vida. Não é suficiente ter o Espírito Santo em você. Você precisa considerar onde exatamente em sua vida você o colocou. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso, está pecando. Se você sabe o que é certo fazer, mas falha em fazê-lo, não pode ser justificado perante Deus. Não planeje sua vida em torno do pecado. Não escolha deliberadamente ofender a Deus. Qualquer coisa que lhe dê a compreensão de que um pensamento em particular é pecaminoso, é o suficiente para dissuadi-lo de agir de acordo com ele. A Bíblia tem vários relatos de pessoas que planejaram pecar e o executaram. Um exemplo é o caso de Caim, que planejou matar Abel e o fez, mesmo depois de Deus o ter advertido sobre a condição de seu coração. Isso está registrado em Gênesis 4, 6, 8.
E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Caim planejou seu pecado antes de cometê-lo, e Deus o puniu por isso. O primeiro assassinato na história humana foi resultado de um pecado premeditado. Deus não força nada na garganta de ninguém. Ele lhe dá informações e a capacidade de escolher, e Caim escolheu cometer um assassinato premeditado. Você já notou que na palavra de Deus, Caim é chamado de irmão de Abel 6 vezes? Isso enfatiza que ele era o próprio irmão de Abel. O pecado pode levá-lo a fazer coisas impensáveis. Deus está advertindo você contra algum pecado específico em sua vida? Ele está dizendo para você não fazer algo específico, e você está ignorando a Deus? Não permita que o pecado premeditado arruine sua vida. Isso arruinou a vida de muitas pessoas. Deus advertiu Caim, e posso dizer agora que Deus está advertindo você. Mas Caim não ouviu a Deus. Você vai ouvir? Existe alguém de quem você precisa parar de falar? Existe alguém que você precisa remover completamente de sua vida porque sabe que Deus o advertiu sobre isso? O relacionamento é pecaminoso. Corte-o. Deus está advertindo você sobre um hábito específico? Ouça-o. Não se acostume a ignorar os avisos de Deus. Há um grande perigo em ignorar esses avisos. Eu pessoalmente acredito que Deus adverte as pessoas repetidamente, mas elas se metem em confusão quando o ignoram. Deus te ama, escute. Deus te ama, escute o seu aviso. Deus está falando à sua consciência. Escute. Você pode salvar sua vida hoje se simplesmente ouvir sua consciência. Escute. Apenas escute. Você pode salvar seu casamento hoje se apenas ouvir a Deus falando através da sua consciência. Você pode poupar-se de uma vida inteira de dor se apenas ouvir Deus falando através da sua consciência. Caim se tornou um vagabundo durante toda a sua vida por não ter ouvido o aviso de Deus. Isso está registrado em Gênesis 4, 9 e 12. Disse o Senhor a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse: O que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra até mim. Agora você está sob maldição e expulso da terra que se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua colheita. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A vida de Caim foi arruinada porque ele não ouviu o aviso de Deus. Escute a Deus. Por favor, por favor, por favor, eu imploro a você, escute. Você pode poupar-se de tanta dor se simplesmente ouvir e obedecer. Lembre-se dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Caim não foi o único na história cuja vida foi destruída por causa de um pecado premeditado. Davi, por exemplo, viu acidentalmente uma mulher tomando banho e cobiçou-a. Ele não parou em cometer adultério com Batseba, a esposa de Urias, um fiel soldado de Israel. Ele planejou a morte de Urias e executou o plano. Esse é o problema do pecado premeditado. Ele sempre te arrasta cada vez mais profundamente. Tudo o que Davi queria fazer era se deitar com aquela mulher casada, mas o pecado tem uma maneira de não funcionar do jeito que você planejou. Ela engravidou. Você não pode planejar o pecado com sucesso. O pecado sempre cresce, e para encobri-lo você terá que cometer mais pecados. Isso é evidenciado na vida de Davi. É desanimador quando um crente planeja pecar e executa com sucesso o plano. Isso realmente nos faz questionar a genuinidade de sua fé. Planejar pecar e executá-lo
significa que esse crente teria rejeitado severamente o aviso do Espírito Santo. É assim que muitos cristãos entristecem o Espírito Santo e silenciam sua voz em seus corações. Escute a Deus, por favor, escute. A consciência de uma pessoa não morre em um dia. A rebelião consistente contra a voz do Espírito Santo é o que leva à morte da consciência. Qualquer crente que continua no pecado premeditado, logo enterrará sua consciência. E essa é a pior posição que um crente pode alcançar, o ponto em que você pode praticar o pecado livremente, sem sentir o menor remorso. Aqueles que alcançam esse clímax maligno não têm outro destino senão a destruição. No entanto, neste momento, você pode acertar sua vida com Deus. Você não precisa contar a ninguém, nem mesmo a mim, todos os pecados premeditados que cometeu. Você pode simplesmente contar secretamente a Deus, em silêncio. Fale com seu Pai Celestial. Ele está disposto a perdoar e restaurar, desde que haja arrependimento genuíno e um desejo de mudar. Busque o perdão de Deus e permita que Ele restaure sua consciência e guie você no caminho da retidão.